Fala, meu povo lindo, maravilhoso, extraordinário, como é que vocês estão? Eu sou Flávio Monteiro, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast maravilhoso, Terapia na Veia, para você sentir, pensar e curar. Esse é mais um episódio que eu tô assim, ansioso, já tem meses que a gente combinou de gravar isso aqui. Finalmente deu certo, né? Hoje é mais um episódio do Casos de Sucesso. Esse cara maravilhoso aqui é o meu amigo Djair, certo? Obrigado pelo convite, Flávio. Imagina, prazer te receber aqui. E hoje vamos conhecer a história desse cara e vamos falar, o assunto tema do nosso bate-papo de hoje vai girar em torno de homens infantilizados versus homens adultizados, homens que assumem responsabilidade. Então, nosso tema hoje vai ser esse é o tema central. Bom, mas aqui, como eu brinco, né, eu sou um mero espectador. Estamos aqui para falar de você, ou melhor, ouvir você. Fala de você, meu querido. Conta aí quem você é, qual é um pouquinho da sua história. Fique à vontade, que você sabe que está em casa. Vamos lá. Meu nome é Djair, tenho 46 anos, sou trader e também motorista de aplicativo. Já trabalho com isso, já faz como trader mais ou menos uns 3 a 4 anos e como motorista de aplicativo 1 ano e meio, mais ou menos. É isso aí. Perfeito. Bom, a gente está aqui primeiro para conhecer como é que era o antes e depois. Você é um cara que já fez terapia, passou pela sistêmica, né? Passou aqui pela constelação. Estávamos até falando disso agora há pouco. Primeira coisa que eu e acho que o público também quer saber de você é: a gente tem um estigma aqui de que homem, assim, só vai no médico quando tá morrendo. O geral, claro, né? Não todos, graças a Deus. Homem faz terapia quando é doido. Então esse é o primeiro assunto logo de cara que eu quero que você fale. Qual era o seu conceito antes sobre terapia? Se você já tinha um conceito positivo? Como é que você conheceu a terapia? E como é que é hoje a sua visão, principalmente para nós homens? Tem que fazer terapia ou não tem? Fique à vontade. Bom, eu venho de uma família nordestina, onde terapia para homem não existia, muito menos para mulher. Por exemplo, meu pai falava, ou até mesmo minha mãe, tá precisando cuidar da cabeça, vai encher uma laje. Ou vai pegar uma enxada. Ou a mulher, vai lavar uma louça. Então eu vim desse nível de pessoas. Então, outra coisa que acontecia muito também, minha mãe sempre falava que terapia ou psicólogo, na época ele não sabia diferenciar o que era um que era outro, falava o quê? Era para doido. E é claro, eu nunca procurei saber sobre isso. Só que eu precisei resolver algumas questões na minha vida e eu não sabia lidar. Só dando um contexto do que aconteceu, acredito que na pandemia algumas pessoas perderam entes queridos, né? Na morte, infelizmente. E eu perdi bastante. Então, só dando um contexto. Minha mãe, em um mês, eu perdi mãe, cunhado e meu pai. E eu não soube lidar com essa situação. Sem falar no meu nível de ansiedade. Por exemplo, se alguém falasse para mim, Djair, eu preciso conversar com você amanhã, Nem dormia. minha vida acabava. Minha vida acabava. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia produzir, eu não fazia mais nada. E eu não entendia isso que estava acontecendo. E chegou uma hora que eu pensei, não, eu preciso melhorar. Estava com dificuldade no meu casamento. E aí nós vamos entrar depois nessa parte de adulto infantilizado que eu era. E estava tudo dando errado. Foi até então que eu tive um primeiro contato com uma psicóloga que me ajudou de certa forma, mas eu não destravava. Não ia. As coisas não funcionavam. Foi até quando eu conheci o Flávio. E aí nós começamos. E como é que foi para você o primeiro contato com a sistêmica? De início eu não acreditava. Para mim, se já era difícil acreditar que o psicólogo poderia me ajudar, quanto mais um cara que chegou para mim e falou assim, olha, vamos fazer a constelação, que na minha cabeça tinha alguma coisa a ver com o ocultismo, que isso aqui vai te ajudar. Eu falei, jamais. E poucas sessões, né? Porque o tratamento tem início, meio, fim e rápido. E eu lembro na entrevista que você falou para mim assim, olha, a gente resolve isso aí, a maioria dos seus problemas, por assim dizer, a gente resolve em 10 sessões. Eu lembro que não foram 10, mas foram 11. Isso. E eu aprendi muito e sou uma pessoa muito melhor hoje
por causa de tudo que você fez comigo, tanto que você me ajudou. Então, para mim, terapia sistêmica, primeiro, eu já não conhecia, então eu já tinha uma dificuldade. Já não conhecia, não sabia nem o que que era e me foi apresentado. Ah, mas como que um monte de bonequinho, um monte de negócio aqui pode me ajudar? Jamais. Dá uma resumida pro pessoal, como é que você via a vida antes e como é que é a sua visão agora pós-sistêmica? O que que mudou? O que que mudou, basicamente? A minha vida antes da sistêmica, eu era uma pessoa que me culpava muito, ou tudo dava errado para mim. E eu não entendia o porquê que as coisas davam errado para mim. E aí, o que que aconteceu? Quando eu descobri a sistêmica e quando nós fizemos a constelação, eu entendi o que estava de errado comigo e quando eu consegui alinhar isso, eu melhorei como pessoa. Eu era uma pessoa infantilizada, onde eu não queria ter uma esposa, eu queria ter uma pessoa que cuidasse de mim. Ou mãe, em outras palavras, Em outras mãe, palavras, né? minha esposa tinha que ser minha mãe. Uhum. Por quê? Era exatamente o que acontecia com os meus pais. Meu pai chegava em casa com um bolo de dinheiro que ele era metalúrgico, tá aqui, ó. Dava para minha mãe. Se vira. Minha mãe resolvia. Minha mãe era o chefe da casa. Uhum. Em todos os sentidos. Minha mãe falava, era lei. Eu cresci nesse tipo de família. Logo, quando eu procurei uma esposa, o que que ela tinha que fazer? A mesma coisa. Mandar também. E aí, eu tinha um problema. Que como que a minha esposa ia se sentir amada, como ela ia ter interesse em mim, até mesmo interesse sexual, sendo que ela tinha que cuidar de mim. Exatamente. Eu era um adulto, filho, né? Como é que você atrai para um filho? eu era um adulto infantilizado, onde o que minha esposa falava, eu fazia e pronto. Mas as coisas não eram dessa maneira. A ordem do nosso relacionamento estava ao contrário. E daqui da sistêmica para frente, como é que foi mudando aí o casamento? Já vamos entrar nessa parte. Nosso casamento melhorou demais. Primeiro, eu comecei a entender o meu papel. E sem ser machista, não é esse o ponto. Mas homem, mulher. O que que nós descobrimos na sistêmica? Que eu era um adulto infantilizado. Até mesmo nós descobrimos isso constelando. Uhum. Né? O que que acontecia? O meu eu criança andava junto com o meu eu adulto. Às vezes até na frente. Então o que acontecia? Eu era uma criança num corpo de adulto. Quando eu descobri que a ordem natural é eu ser criança e depois adulto, as coisas mudaram, fizeram muito sentido na minha mente. E eu comecei a tomar as rédeas da minha família. Bem legal isso aí que você falou, porque assim, a gente vê até muita distorção na internet sobre o que é o papel do marido ser o cabeça, ser o chefe, o líder da família, com o marido ser um mandão, um general, um autoritário, né? Ser um... Enfim, né? Como é que você consegue equilibrar isso? Essa coisa de, beleza, agora eu vou tomar as rédeas, eu vou ser o chefe da minha família, mas ainda assim ser um marido amoroso, equilibrado. Como é que você vê isso? Quais são os pontos da sua família, no dinheiro, no relacionamento, nas decisões que você assume a chefia, mas de forma equilibrada? Como você faz isso na prática? Conversando com a minha esposa. No final das contas, as decisões onde são tomadas, eu que tomo. Só que de forma amorosa, respeitosa, eu pergunto tudo para ela. Assim, olha, eu quero fazer desta forma, o que você acha? Quando há diálogo, as coisas fluem bem. E até religiosamente falando, né, é cuidar da esposa como um vaso frágil, né, aquele delicado, precioso. Então, não é de forma mandona, autoritária, não precisa disso. Mas precisa de uma boa conversa. E eu descobri que para equilibrar isso, eu tenho que fazer o quê? Tomar a frente das coisas. Antigamente, como é que era? A minha esposa falava, olha, vamos fazer assim. Tá bom, vai seguir. Vamos fazer assim. Quando eu tomei a frente das coisas, ela começou a me olhar diferente. Me começou a olhar como o quê? Como homem. E isso mudou a nossa vida muito. Claro, a gente tem muita coisa ainda para melhorar. Todos, né? Todos nós temos muito que melhorar. Mas as coisas mudaram muito. Chegou numa época que não fazia mais sentido eu estar casado com a minha esposa. E o problema não era sentimento.
Eu amava ela demais, como amo muito até hoje. Só que estava muito difícil, porque eu não estava conseguindo fazer o meu papel, ela fazia o papel dela e o meu, estava sobrecarregada, cansada de mim, de certa forma. E aí é onde eu falo, né? Que o homem tem que ser o homem e a mulher tem que ser a mulher. E quando equilibra isso, quando um tem o seu papel definido de forma equilibrada e amorosa, principalmente, não tem como não dar certo, Fábio. Não tem como. Exatamente. E eu descobri isso como? Na sistêmica. Na Isso aí. sistêmica. Maridos, tem um nome para isso, sabe o que que é? Se chama altruísmo. Altruísmo é colocar o interesse do outro à frente do seu. Basicamente, um bom chefe de família é aquele que bota os interesses da família. Sim. E no seu caso, vocês não têm filhos, né? A gente ainda vai até entrevistar a esposa dele, tá? Aguardem aí. E episódios à frente, ela vai participar aqui também. Vocês vão ouvir a versão dela e vai ver que tudo casa certinho. Mas voltando aqui ao assunto. É o altruísmo. Eu coloco o interesse do outro na frente do meu. No caso da família, uma família só tem marido e esposa. Eu estou colocando o interesse da esposa na frente do meu. E aí eu tomo uma decisão baseada, principalmente, em fazer a esposa feliz. Sim. Eu acredito que é isso que você quer dizer, né? Exatamente. Então, marido, esse é o modelo, tá vendo? Seja aquele cara que fala assim para a esposa, ó, vamos seguir esse caminho, tá? Mas por que que a gente vai seguir esse caminho? Se a esposa já percebe na convivência que você toma as decisões e de vez em quando diz um não para ela quando ela quer que seja sim ou o contrário, ela vai baixar a cabeça e vai seguir. Por quê? Porque ela sabe que você está pensando no bem da família. Exatamente isso. E não é de forma aleatória, eu quero que seja assim, pronto. Não. Tem a base. Não pense você que a sua esposa não sabe do que você está falando, ou que muitas vezes ela até tem a decisão, ela pensa diferente e até melhor que você. E você tem que fazer com que ela entenda que você está fazendo exatamente isso, é protegendo a família, fazendo as coisas para a família. Não é um desejo seu. Exatamente, exatamente. Você também tocou num ponto que, assim, é a chave de um bom casamento. Comunicação. Comunicação. Vamos esmiuçar um pouquinho isso. Como é que ficou, por exemplo, você citou do dinheiro anteriormente. Como é que a boa comunicação, unida a cada um estar no seu papel, fez o casamento ficar bom depois do tratamento? Como eu disse, eu era muito infantilizado e eu sempre tive uma dificuldade em administrar dinheiro. Eu sempre tive essa dificuldade. Por exemplo, eu não conseguia ver a minha esposa, eu queria seja lá o que for. Eu não conseguiria dizer não. Eu não conseguia dizer não. Inclusive, isso é uma luta que eu tenho até hoje. Mas é uma luta que eu estou conseguindo controlar depois da terapia. Eu nunca fui bom em administrar dinheiro. Eu sou muito bom executor. Então, por exemplo, eu tenho que sair de casa, eu tenho que fazer, sei lá, R$ 500 num dia. Você vai fazer. Eu vou fazer, faca nos dentes, nós vamos lá, vamos fazer acontecer. Só que na hora de administrar esse dinheiro, eu tenho uma dificuldade muito grande. Porque eu não conseguia ver ela falando assim, olha, eu queria tomar um vinho de, sei lá, R$ 100. Que pra mim, que absurdo. Não, mas tá aqui, ó, tá. Por exemplo, estou dando como exemplo, né? Às vezes é mais caro que isso. Bem mais caro. Mas enfim, não é esse o ponto. Eu tinha essa dificuldade. Depois da terapia, duas coisas. Eu entendi que eu não precisava ficar martelando isso. Mas eu precisava de ajuda. Ajuda dela. Então, o que eu fiz? Eu cheguei com ela, conversamos. Olha, eu tô com essa dificuldade. Como é que a gente pode fazer? Mesmo a decisão final sempre sendo minha. Mas como é que você, olha, eu posso te ajudar fazendo todos os cálculos que a gente precisa e eu te falo, a gente precisa trazer tanto por dia. E assim foi feito. Comunicação. Coisa que eu tinha dificuldade. Não, eu que tenho que prover, eu tenho que chegar aqui, é isso mesmo, eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer de forma equilibrada para que dê certo. O nosso casamento melhorou muito com isso. Nós assumindo nossos papéis. Do portão para fora sou eu. Do portão para dentro, eu ajudo ela em tudo que eu posso, dentro das minhas limitações, mas do portão para dentro é ela. E do portão para fora eu que vou buscar o leão lá que tem que buscar todo dia na rua. Aprenderam? E isso só se consegue depois que você entende como as coisas funcionam. E eu não entendia isso nessa terapia. Para mim, eu era aquele menino que tinha que ser cuidado.
que tinha que ser cuidado. Padrão que você aprendeu. Toma Eu estava repetindo padrões, desde sempre. E aí, quando eu descobri isso, para mim foi muito difícil. Falei, puxa vida. Eu lembro muito bem de algumas sessões que você falava assim, ó, hoje vai ser tranquilo. E era realmente, parecia que não tinha acontecido nada, né? Parecia que a gente tinha trocado ideias somente naquela sessão. E tinha a sessão que eu passava 2, 3 dias mastigando aquilo lá. Não é possível que é assim. Não é possível que assim dá certo. Não é possível. Eu lembro uma vez que até a minha esposa, que vocês vão conhecer mais pra frente, ela me mandou mensagem pro Flávio falando assim, ó, o Jerry não está bem. Você lembra disso? Aconteceu, porque realmente eu fiquei muito mal. Porque eu não entendia o meu papel e quando eu entendi, fez assim, ó, e agora? Como é que eu lido com essa informação? Eu fiquei dias mastigando aquilo. Claro, depois tudo entra no eixo, né? Mas pra mim foi muito difícil, porque homem não faz terapia. Como assim? Como um homem cuida da saúde mental? Mas como eu vou cuidar da minha esposa ou de qualquer outra coisa se eu não tô bem? E outra, como é que um homem olha pra si e reconhece, caramba, eu não tô fazendo meu papel direito? Tem que ter muita humildade pra reconhecer isso, né? E era outro problema. Era outro problema que eu tinha. Como eu não tô fazendo? Eu aprendi assim, eu tô fazendo do jeito certo. Não, eu não estava fazendo do jeito certo. E eu tinha uma questão que você me ajudou muito, né? Que a gente acaba repetindo os padrões dos pais. E eu queria ser diferente, eu queria ser melhor. Eu tinha aquela coisa, não, eu vou fazer tudo diferente do que os meus pais faziam. Mas na verdade não era assim que tinha que lidar, né? Eu queria ser melhor, fazer as coisas. Olha, o que meu pai fez, eu nunca vou fazer isso que o meu pai fez. E aí na terapia... É só falar que não vai fazer nunca aquilo ali. Aí que você faz. É que você faz. É aí que você faz. Aí o Flávio falou pra mim dessa maneira. Você lembra? Eu acho que não sei se você lembra, mas você falou assim: não, pô, você tem que fazer um exercício. Agradecer a tudo que seus pais fizeram e entender que você não. E mostrar que você não vai fazer ou seguir o mesmo caminho. Que você agradece por tudo que eles fizeram, porque eles fizeram o melhor dentro das possibilidades deles. Você falou desse jeito pra mim, eu jamais vou esquecer isso aí. E aí, quando eu coloquei isso na cabeça, fez assim, ó, minha mente abriu muito. Porque eu percebi que, pô, tô fazendo errado? Tô, mas dá pra fazer certo. Dá pra fazer do jeito certo. E quando eu descobri e implementei isso, porque uma coisa é você descobrir. Uma coisa é você assim, ó, eu entendi isso aí. Eu entendi isso. Outra coisa é você aplicar. É totalmente diferente. Como eu, que sempre agi desse jeito, eu vou agir diferente. O que minha esposa vai pensar de mim? O que as pessoas ao meu redor vão pensar de mim? Eu lembro que na época eu até fiz um algoritmo, até mandei pra você. Se era um problema, porque era outro problema que eu lembro tinha. Que você fez assim uma bolinha aqui com problema, uma pra cá, outra pra lá. Eu tinha um problema muito grande de aceitação. Eu tinha que ser aceito por todas as pessoas. Pra mim era muito difícil, por exemplo, eu conversar com uma pessoa e não ser aceito por ela. Como que eu não posso ser aceito por essa pessoa? E isso me fazia procurar essa pessoa. E aí uma vez você falou pra mim assim, Jair, numa vida saudável, a pessoa vai ter no máximo 5 amigos verdadeiros, se for muito. Acho que foi uma coisa assim que você falou pra mim, uma coisa 5, assim. 10, né? Sim, uma coisa desse sentido assim. Eu falei, pô, como assim? As pessoas vão entrar na sua vida e vão sair da sua vida. Eu entendi isso muito bem. Por exemplo, eu era um nível de pessoa que queria aceitação e ansiedade que, por exemplo, se eu mandasse uma mensagem para você e você não mandasse, não respondesse, eu falei, o que eu fiz pro Flávio? Olha que absurdo. Doente. Eu era uma pessoa muito doente. Hoje você pode falar assim, eu quero me reunir com você daqui a um mês. Tranquilo. Beleza. Terapia me ajudou. Porque eu descobri que quando a pessoa tem um assunto muito sério para tratar com você, ela não vai falar, vou falar com você amanhã. Ela não vai fazer isso. Ela não vai. Ela vai ligar para você na hora que você dizer, eu tô com um problema para falar com você. E geralmente quando a pessoa fala, amanhã nós vamos conversar, geralmente são coisas boas. Só que você não entende isso, você não consegue pensar dessa maneira. Precisa de alguém falar assim, é assim. E aí, abre a cabeça de novo e vamos em frente. Legal, que legal. Vocês estão vendo, gente, quantos assuntos aqui que a gente pode encontrar nessa história. A questão do pertencimento. Minha família fez isso, meu avô, meu bisavô, e agora eu vou fazer diferente. Tem que ter coragem para quebrar esse padrão. A gente falou aqui já de humildade, né? Poxa,
Eu tenho que reconhecer que isso aqui que eu fazia estava certo, mas isso aqui não, vou ter que realinhar. Muito legal, muito legal, muito legal. E o que você está falando também, o homem fazer terapia, porque as mulheres são muito mais propensas a olhar, a querer corrigir, o homem é muito mais resistente, né? Sim. Então, homens, façam terapia, homens. Olha, Façam. aqui é o exemplo vivo. Né? Eu não deixei de ser mais homem por causa disso, pelo contrário. Ao contrário. Minha esposa me vê muito mais como um homem. Para vocês terem uma ideia, como eu disse, né, além de trader, eu sou um trader de aplicativo, que é um laboratório para mim. Vez por outra eu converso com o Flávio sobre isso. E o que eu tenho percebido muito hoje? Homens infantilizados. O que aconteceu esses dias, só para vocês terem noção do que eu estou falando. E pode ser que até mesmo já tenha acontecido com vocês. Eu estava dirigindo, entrou um casal no meu carro e o rapaz estava passando mal, numa faixa de uns 25 a 30 anos. Ele estava atrás de mim no carro e a esposa estava no banco atrás do banco do passageiro. E a posição que eu estava com o espelho pega a pessoa que está lá. Então, quando eu estou conversando com a pessoa, eu fico conversando com a pessoa aqui. Eu achei estranho, que eu perguntei, como é que vocês estão? O cara disse, não estou muito bem, estamos indo no hospital. E aí, tranquilo, acontece 10 vezes no dia isso aí. Só que o que me chamou muita atenção? Ele começou a falar para a mulher assim, porque até então, eles estavam indo, eu pensei, a esposa está indo... Água? Eu quero, por favor. A esposa, eu falo muito, então a boca fica seca. Enfim, a esposa estava indo para acompanhar o marido. Até aí tudo certo. Só que não era isso que estava acontecendo. O que aconteceu? Ele falava para ela assim, olha, quando eu chegar lá, você faz isso, você fala isso. Você fala que eu estou sentindo isso. Você fala que eu estou sentindo aquilo. E assim, geralmente eu abstraio todos os assuntos. Entra por aqui, sai por aqui, porque é muita coisa que a gente ouve o dia todo. Mas eu fico muito tranquilo dirigindo. Muito tempo fazendo isso. Então eu fico muito tranquilo. Nessa hora eu não consegui. Na hora que eu olhei pro espelho, no retrovisor... Que grita aos olhos, aos ouvidos. A menina estava olhando para mim. Aí eu fiz assim, ó, tipo, o que está acontecendo aqui? Né? Ela tipo, fez assim, ó, né? O que aconteceu? Ela não estava levando... com vergonha, né? A esposa ficou com vergonha. Ela não estava levando o marido pro hospital, ela estava levando o filho dela. E aí eu faço uma pergunta para nós homens. Como que nossa esposa vai se sentir atraída, vai nos desejar se ela vê a gente como um filho? Se ela nos vê como uma pessoa que precisa de cuidado. Na história não existe isso. Não existe. Não existe isso. Um relacionamento que deu certo quando a esposa cuidava do marido como filho. É desnatural. Exatamente. É desnatural. Uma mulher, ou um homem, ou uma mulher que deseja um filho ou a mãe, é uma doença isso. Exatamente. Não existe isso. E aí eu comecei a fazer do meu carro um laboratório. Então, quando eu tinha a oportunidade de conversar com as mulheres sobre esse assunto, todas, sem exceção, e eu contei, tá? Foram 23, eu contei. 23 mulheres. Quando eu falei sobre isso, elas falaram a mesma coisa. Como que eu vou ficar com um cara que ele não consegue se cuidar? Não consegue furar uma parede? Não consegue ir no médico e falar, olha, eu estou com dor de estômago, sei lá. Difícil. E aí você vê as coisas como é que estão hoje, por causa disso. Mulheres fazendo cada vez mais academia, ficando mais forte. Por quê? Ela tem que segurar todo o peso. E aí eu quero até falar uma coisa interessante sobre isso, porque tem muitos mentores, né? E eu evito sempre criticar, falar qualquer coisa de um colega, mas isso aí eu vou abrir uma exceção. Tem muito mentor hoje na internet dizendo que o cara, para ele ser o macho alfa, para ele ser o chefe da casa, ele tem que ser milionário, tem que ficar rico. Não é isso. Você tem 10 milhões de reais na conta? Não. Pelo contrário. Não é uma questão do dinheiro. Não é. É uma questão da atitude. Né? Posicionamento. Isso. É uma questão de posicionamento. Nós estamos começando a melhorar a nossa vida agora. Nós estávamos até conversando antes, né? Chegou uma época que eu e minha esposa, nós íamos nos separar. Nós ganhávamos muito bem, mas nós não tínhamos equilíbrio.
Hoje, se a gente parar para pensar, tipo, a grosso modo, nós vivemos com 10%, um pouquinho mais de 10% do que nós ganhávamos. E nós vivemos muito bem. Claro, claro que você quer fazer, toda semana eu quero levá-la para almoçar nos melhores lugares. Ou eu quero fazer tudo por ela. Mas, infelizmente, não dá. E ela não me deixa de amar por causa disso. Ela não me deixa de, ela não deixa de me amar por causa disso. E ela fala isso pra mim. É muito mais uma questão de segurança, né? Igual você falou. É isso aí. Não é a questão de ter R$ 1 milhão na conta. Não, é uma questão da mulher olhar pro homem e falar assim, cara, se der ruim, eu posso descansar, eu posso ficar de boa, porque eu tenho um macho, um Que guerreiro, vai, vai botar a faca nos dentes, vamos embora, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá e vou fazer. É isso. Eu vou prover, eu vou defender, eu vou resolver o problema, eu vou ter uma conversa difícil. Tá vendo, homens? Aprendam. É assim que faz. Não precisa não tem uma fórmula mágica, não precisa, sabe? O pessoal foca muito no dinheiro, né? Não é isso. É a atitude, é resolver problema, é prover e proteger. Se você focar nisso, cara, tu vai ser um bom marido. Você falou num assunto muito interessante, que é resolver problema. Geralmente, nós, homens, nós não queremos ouvir os problemas. É natural isso nosso. Porque quando uma mulher, sua esposa, nossa esposa, chega com algum problema, nós já pensamos na solução. Nós somos assim. Nós somos criados dessa maneira. É resolver as coisas. Como é que a gente resolve? E às vezes, a mulher, ela não quer isso. Ela quer só ser ouvida. A pessoa mais importante da minha vida, tirando Jeová, é minha esposa. E eu não consigo ouvi-la. E eu tinha essa dificuldade. A minha esposa, ela vinha falar comigo, eu, cortava. Não deixava. Não deixava. E aí, nós começamos a fazer o quê? Ter conversas sérias. É sentar de frente. Como vamos resolver? Foi difícil demais. Gente, vocês estão se identificando com isso aqui? Como sempre, o nosso papo é tão gostoso que eu até esqueço de falar no começo, mas vou falar agora. Tá gostando? Tá se identificando? Já curte esse vídeo, já segue o nosso canal. Vai lá no meu Instagram, Flávio, depois que acabar, tá? Não agora. Flávio Monteiro Mentor. Segue o da Edna também, hoje ela não tá aqui hoje, mas daqui a pouco ela volta. Edna Terapeuta. Já curte, já segue, já manda isso aqui pra todo mundo. Gente, isso aqui que a gente tá conversando, isso aqui é capaz de transformar a vida de uma família inteira, de gerações à frente. Então já manda isso aqui pra todo mundo. Meu querido, fala aí, conversas difíceis. Como é que é isso daí? Porque o nome já diz, é uma conversa difícil. Então se fosse fácil, não tinha esse nome, né? Por exemplo, qual que era a minha dificuldade? Eu me sentia que eu não estava provendo tudo que minha esposa precisava. Porque eu trabalhava que nem um louco, 12, 13, 14 horas no dia, e minha esposa estava triste. Poxa vida, mas eu tô aqui, trabalhando que nem um maluco aqui, saio de casa de noite, volto em casa à noite. Não tá bom aí? E não tá assim? bom, o que falta então? E aí eu comecei a perceber que o que faltava eram conversas difíceis. Ela queria ter... Como é que eu vou viver de forma alinhada com a minha esposa? A gente está totalmente um pro lado, outro pro outro. A gente está andando assim e não assim. E para chegar nisso aí? Foi bem difícil. A gente faz uma brincadeira não, né? Isso não é brincadeira, isso é uma coisa séria. Brincadeira aqui no podcast. Eu vou até posicionar isso, gente. Deixa eu tirar esse daqui. A gente faz na terapia algo mais ou menos assim, ó. Casal aqui, tá? A mulher do lado esquerdo do homem, que é o lado do coração. A mulher fica do nosso lado do coração. Isso é algo simbólico, claro, né? E o homem fica do lado direito, que representa ação. Você vai lembrar disso aqui, Jair. A gente fala que um casamento, para ser bom, precisa de 3 coisas. O branco é como se representasse os objetivos do casal. Digamos que esse verde seja os objetivos do homem e esse amarelinho os objetivos da mulher. Tem que ter isso aqui. Sim, eu lembro. O que você falou é que não estava tendo isso aqui, ó. Exato. Você tinha os seus e ela os dela. É só questão de tempo para esse casamento fazer isso aqui. É só E era exatamente o que estava acontecendo. Pode falar. E aí o que nós fizemos? Eu lembro que você teve um dia, numa sessão, você falou, qual que é o seu sonho, qual que é o plano que vocês têm junto? Se eu não me engano, acho que eu demorei umas 2 sessões para responder isso para você. Era isso e um outro assunto de o meu nada para fazer. Eu lembro, foram 2 coisas que demorou muito para eu responder. Que era o que eu tinha para mim
O que eu gostava de fazer? E esse ponto. E aí nós sentamos, ó, vamos fazer uma viagem. Aquilo lá foi horrível. Planejar uma viagem, como assim? Parece que é uma coisa muito simples. Ah, não, como? É só pegar, ver para onde vai e é isso. Não é. Não é. Nossa primeira conversa difícil, se eu me lembro bem, foi mais ou menos nessa linha. Ela falou para mim, qual o plano que nós temos juntos? E eu não soube responder para ela. Porque não tinha. Ela correndo para um lado e eu correndo para o outro. E chegava lá na frente, acho que vamos ver que dá certo aqui, ó. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Aí quando nós alinhamos planos junto, as coisas fluíram muito bem. Tanto que nessa dinâmica aqui, ó, o que está no centro é, simbolicamente falando, o objetivo ou os objetivos do casal. Paralelo a isso aqui é que você tem os seus e ela tem os dela, mas o central de um casamento é isso aqui, ó. É um projeto juntos. Ninguém botou arma na cabeça e falou, você vai casar comigo. É isso aí. Não escolheu? Então agora vamos traçar um projeto juntos. É isso aí, é isso aí. Tanto que a gente estava falando há pouco sobre isso, né? Quando nós fomos casar. Nós passamos 1 ano planejando. Você vê a nossa dificuldade, que eu tinha a dificuldade que nós tínhamos, né? Nós passamos 1 ano planejando um casamento. Quando nós casamos, no dia que nós casamos, que acabou tudo, ela falou, e agora o que nós vamos fazer? Próximo projeto. E a gente não tinha. Ah, vamos viver a vida com tranquilidade, fazer as coisas. Mas a gente não tinha um projeto junto. E ó, nós estamos juntos há 15 anos. Casados há 15. Juntos, vai com 19. Tá indo para 19. É uma vida, né? É uma vida. É uma vida. É uma boa vida. É uma boa vida. E aí, quando nós descobrimos algumas coisas e estamos fazendo junto, qual que é o nosso projeto? Nosso projeto, por exemplo, é sair das dívidas. Todo mundo tem dívidas. É um projeto. Sim. Junto da família. Sem brincadeira, a gente estava com esse problema. Quando nós sentamos juntos, como nós vamos resolver, tudo ajudou. Rapidinho a gente, ó. O problema que era desse tamanho foi enxugando. E agora a gente vive muito melhor. Vive muito melhor. Por quê? Nós estamos alinhados. Então a gente precisa desse tipo de alinhamento, tá? Junto. É, claro, né, sem entrar em detalhes, que isso é muito particular, mas assim, muitos homens reclamam da parte sexual. A mulher não me procura, a mulher não me deseja. Conta pra gente, claro, de forma muito respeitosa e privada, mas como é que melhorou isso após o casal, cada um fazer o seu papel, ter a posição certa e ter, como você acabou de falar, um projeto de vida juntos. Melhorou muito isso aí? Melhorou muito. Se tornou natural a atração física, sexual? Sim. Hoje eu me sinto um homem desejado pela minha esposa. Eu desejo ela todos os dias, ela sabe disso. Faço questão de deixar claro para ela. E ela sabe que não estou falando só para agradar. Por quê? Nós entendemos o posicionamento de um de outro. Quando nós entendemos isso, o desejo se torna mútuo, é automático. Se tornou automático. Tá, de repente você não tem aquela oportunidade de ter relação com a sua esposa, o número de vezes que você gostaria. Ou que dá. Até pela rotina. Até pela rotina e tá tudo certo. Mas o fato de você se sentir amado, desejado, muda completamente. Que é o que todo homem quer no final das contas é isso. O homem quer ser o quê? Respeitado e desejado pela esposa. Isso aí. É isso aí. Aí agora você está no casamento, onde a sua esposa, não é que ela não deseje você, mas ela é a sua mãe, e ela manda em você, como que ela vai se sentir atraída por você? Exatamente. E vice-versa também. Vice-versa. Claro. Você vai pensar, toda vez que minha esposa me falou alguma coisa, ela está me cobrando. Ela está brigando comigo. Todas as vezes, e na maioria das vezes não é. E às vezes até é mesmo. Só que se não tem um alinhamento de vocês, junto como casal, como é que as coisas vão poder dar certo? Não é. E quando isso aconteceu, e ó, pra você ver, quanto tempo faz que nós fizemos a nossa terapia? Já tem 1 ano e meio. 1 ano e meio. Por aí, 1 ano e meio pra mais. É um processo. Né? Não podemos esquecer disso, é um processo. A gente está falando de uns 6 meses para cá que a coisa melhorou muito. Até eu entender como as coisas funcionavam. Até, igual você falou, primeiro a gente entende. Mas aí, por exemplo, eu não tive uma referência em casa. Tá, eu já entendi e eu estou disposto a fazer diferente. Mas agora vem o aprender. Eu tenho que aprender essa coisa que eu, por 20, 30, 40, 50 anos, eu nunca vi, não sabia nem que existia. Agora foi exatamente eu tenho que fazer. Eu vou aprender como fazer. Né? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Tenho 46 anos.
eu sempre vi o mesmo modelo. Eu sempre procurei em mulher as mesmas coisas. Que eram o quê? Características da minha mãe. Como minha mãe era? Minha mãe era uma pessoa de personalidade muito forte, uma mulher incrível, muito à frente do seu tempo. Mas tinha personalidade muito forte. E ela, sim, ela dominava tudo. Mandava e desmandava. Mandava a família, não era o meu pai. Era a família. Minha mãe tinha 1,5 m, ela molava a faca na guia, pô. Entendeu? Eu lembro muito bem disso, para vocês entenderem do que eu tô falando. Uma vez eu briguei na rua, moleque, quando eu cheguei em casa, minha mãe deu um pedaço de pau pra mim, uma madeira desse tamanho, e falou assim, ó, vai lá resolver. Que mãe que faz um negócio desse? Que normalmente é o papel do pai. É, mas meu pai só trabalhava. Trabalhava à noite e no meio-dia. Trabalhava à noite, ele dobrava 2 turnos e chegava em casa, dormia, para depois ir trabalhar de novo. E olha que isso, a gente está falando do homem que quando eu tinha, sei lá, 12 para 13 anos, meu pai se aposentou na empresa. Então, dos meus irmãos, foi o que mais tive contato com meu pai. O meu irmão mais velho, por exemplo, zero. Zero. Porque meu pai era o provedor. Ah, como? Trazia o dinheiro, minha mãe se virava com o resto, como nós dissemos no início, né? Então, isso faz muita diferença. Porque uma coisa é você entender, tá? Como você disse, eu entendi, ó. Então, eu tenho que fazer dessa forma. Mas e para aplicar isso? Porque está muito incrustado na sua vida, aquilo ali tudo. Então, é uma decisão muito boa, muito difícil, melhor dizendo, muito difícil tem que tomar. E como que eu faço? A gente não tem orientação, por isso que nós precisamos tanto da terapia. Por quê? Nós não temos a direção. Não é que quando eu fizer terapia vai fazer uma lavagem cerebral na minha mente, não é nada disso. Mas vai te dar caminhos, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, te dá direcionamento. Exatamente. Só antes da gente passar, já estamos até passando para o próximo assunto, só quero falar um detalhe para o pessoal, principalmente, claro, para os homens aqui que estão assistindo, claro, para as esposas inteligentes que também estão acompanhando. Por que eu puxei o assunto agora há pouco sobre o homem se sentir desejado, sobre a questão sexual? Pelo seguinte, homens, prestem atenção. Pelo menos na maioria das famílias, das pessoas que a gente conversa, o homem às vezes tem um pouco mais de desejo que a mulher. Não é uma regra, mas na maioria das vezes sim. Mas eu quero trazer a atenção de vocês, estamos aqui com um caso real, né? Do seguinte, homens, maridos, observem se o que está fora do lugar é a sua postura. Porque a maioria dos maridos que eu converso, vocês estão esperando, a esposa tem que me desejar, ela tem que me respeitar, ela tem que me admirar, a gente tem que ter um número maior de relações sexuais e tal, porque está muito ruim. Tá, mas igual o Diego acabou de falar. E o seu posicionamento? O que você está fazendo que tinha que ser feito? O que você está deixando de fazer que não era para fazer? O que você está fazendo de errado? Entendeu? Olha para você. Quando a sistêmica chama isso de postura. Quando você muda a sua postura, naturalmente a postura do outro muda também. Agora, quando você está na postura errada do outro, alguém vai ter que fazer esse papel. Se você não está fazendo, o outro vai ter que sair daqui e vir para cá fazer o seu. Então, olhe para você. Certo? Vamos lá, até me perdi. Continua aqui, a gente estava falando aqui mesmo. A gente estava falando de aprender. E como é que você fez para aprender agora a parte nova? Depois que eu fiz a terapia com você, eu tive que achar maneiras de aplicar isso na minha vida. Então, como que eu fiz? Foi do jeito mais bruto que eu tinha. Vem cá, vamos conversar aqui. Tivemos várias conversas difíceis. Aliás, tinha dia que eu não aguentava. Tinha semana que eu não aguentava. Eu falei isso pra ela diversas vezes. Todo dia. É sério que todo dia a gente tem que ter uma conversa difícil? Isso sem falar porque minha esposa é uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa incrível. Ela é muito parceira, né? Você é incrível. Pessoa leal e parceira no último, assim. Eu lembro de várias histórias com ela, assim, que me fez, tipo, quando eu... Não, essa é a mulher da minha vida. Eu tenho várias histórias. Pior é aquele cara que olha, eu entendi que meu papel tá errado, eu quero fazer, mas a mulher é o cão chupando manga em casa. Aí fica complicado. Fica. E eu tive muita ajuda. Porque minha esposa, ela tem personalidade muito forte. Ela foi criada para ser aquela amazona. De ir na rua, ela ir na rua caçar. Ela trazer o dinheiro dela. Ela fazer o dinheiro dela. Ela foi criada para isso. Então, como é que a gente faz isso? Às vezes, eu tinha que ser mais ruim que ela. E, pensa, para mim era um absurdo. Era muito difícil. Era muito difícil. A pessoa tem personalidade forte, você tem que ter a personalidade mais forte que ela. Para mim, aquilo era o fim do mundo. Mas tem que fazer. Era pro bem do nosso casamento. E eu entendia isso.
Teve uma vez, eu me lembro bem, que a gente estava falando e ela começou a argumentar assim, ó, chega, vai ser assim. Meu, aquilo cortou meu coração. Falar que a pessoa que eu amo tem que ser duro desse jeito. Mas a culpa de quem que foi, no final das contas? A culpa foi minha lá atrás de não ter me posicionado. Uhum. A culpa foi minha. Aquela coisa, sabe? Você vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda, depois como é que tira? Entendeu? Aí a hora que tem que puxar toda essa corda De novo. O trabalho é muito maior. Sem falar, o trabalho é muito maior, a gente tá falando de uma pessoa que tipo, ficou desse tamanho. Ela ficou gigante. Tipo, quem manda que sou eu. E, infelizmente, eu tive que ser duro. Mas foram poucas vezes. Ser um pouco mais firme. Eu só não vou perguntar isso pra ele, porque a gente já tem planejado uma entrevista com ela, a gente vai ouvir isso dela, tá? Mas as mulheres que estão assistindo, eu tenho certeza que vocês se identificaram, e eu já afirmo que eu converso aqui, atendo 80%, 70%, 80% das minhas clientes são mulheres. Eu sei que você vai concordar com o que eu vou falar. Você é mulher, você é esposa, fica mais leve. Fica mais leve. Quando o homem chega e fala, não, vamos fazer isso aqui, deixa comigo, eu vou resolver agora. Mas vamos resolver isso aí. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Tudo eu levava pra ela. Tudo eu levava pra ela. No dia que eu falei assim, ó, deixa comigo. Aí ela, meu Deus. Na hora. Ela se acalmou. Respira até aliviada. Né? Ela, deixa comigo. Pra tudo. Eu lembro recentemente, quando nós saímos pra comer, não sei o que que era, e era o básico. Eu tinha que pagar. Só que a gente estava numa diferença tão grande que às vezes eu pegava o dinheiro dela, às vezes pegava o meu dinheiro. E o nosso dinheiro é o nosso dinheiro. O meu dinheiro e o dela é o mesmo. Só que eu ficava muito chateado. Porque às vezes ela pegava o cartão dela, não, eu vou pagar aqui. E não é machismo. Não é machismo. Mas quando eu cheguei para ela, eu falei assim, ó, pede o que você quiser aí. Quem vai pagar aqui sou eu hoje, o que é comigo. Aquela noite foi incrível, cara. Homens, entenderam, né? Aprendam como é que se faz. Aquela noite foi incrível. Muito bem. Meu querido, o papo tá maravilhoso, mas já estamos aqui caminhando para a reta final. Vamos lá. Eu quero agora, isso aqui nem foi combinado, né? Aliás, a nossa conversa que flui muito naturalmente. Sim que é bom. Pode pensar, fique à vontade para ter uns minutinhos para pensar se for necessário, mas eu quero que você deixe um recado primeiro para os homens que sentem assim, caramba, eu quero me posicionar, eu quero sair desse lugar que está disfuncional e ir para o meu lugar, eu quero assumir as rédeas com amor, com altruísmo, como a gente falou no começo, né, da minha família, mas eu não estou conseguindo. Que mensagem você quer deixar agora, você quer passar para esses homens que querem assumir o seu lugar de homem, mas estão com medo, sabe lá por que motivo não estão conseguindo? Nós, homens, nós temos uma grande dificuldade de dar o braço a torcer, por assim dizer, né? A gente não quer, a gente bate no peito, quer segurar e é com a gente. Eu tinha isso, inclusive. Não, eu vou resolver, só que eu não sabia como resolver. Então, homens, procurem ajuda especializada. Eu não vejo um outro caminho de a gente resolver os nossos problemas, porque nós temos muitos problemas. É normal, é natural isso até. O pessoal fala hoje que não tem problema na vida, Tá mentindo. tá mentindo. Porque não é possível. Mas procurem ajuda especializada. Você não vai ser diminuído como homem, pelo contrário. Você vai se sentir cada vez mais valorizado pela sua esposa. E não estou dizendo só esposa, namorada, enfim. Procurem ajuda. Outra coisa, sejam humildes. Sejam humildes em entender que vocês precisam de ajuda. E apliquem aquilo que aprendem. Ah, mas terapia não funciona. Não funciona para aquela pessoa que não se dedica. Exatamente. Não adianta o Flávio ou qualquer outro terapeuta falar para você o que você tem que fazer ou te ajudar se você, primeiro, não acreditar naquilo que foi minha dificuldade. Inclusive, no início, eu achava a constelação um negócio absurdo, de ocultismo, sei lá, e nada contra. Cada um faz o que quer. Mas para mim, eu achava isso um absurdo. Quando eu entendi algumas coisas, falei mesmo. E que não tem ocultismo, é só para ficar claro, pessoal. Não tem nada disso. O nome bonito é constelação, mas no final das contas é um posicionamento familiar. Isso. Não é isso? Né? É um posicionamento familiar, não tem nada disso.
É ciência, né? Isso. É ciência. Física quântica, isso aí. É, física quântica, que seja. Mais difícil ainda. Mas enfim, funciona. Mas homens, procurem ajuda. Vocês vão, eu garanto para vocês que a vida de vocês vai melhorar. E eu tenho certeza que essas mulheres não vão deixar de amar você por você estar fazendo terapia ou estar procurando ajuda para lidar com ela melhor, da melhor maneira possível. Perfeito. Eu já ia até fazer outra pergunta, você já respondeu. Eu falo, deixa uma mensagem pro pessoal que não quer fazer terapia, mas você já conseguiu. O cara é tão maravilhoso. Foi né, espontâneo. que em uma só ele já respondeu as duas. Muito bem. Jair, eu quero também, por favor, que você deixe um recado para as esposas que estão vendo o seu marido um pouco infantilizado ou muito infantilizado e estão encontrando dificuldade em que ele assuma o papel de chefe da casa. O que você gostaria de dizer para essa mulher? Esposas, não desistam do seu marido. Tenham conversas difíceis com ele de forma amorosa. Faça o seu marido se sentir respeitado por você. Não é que você tem que se rebaixar, não é nada disso. Mas faça seu marido, converse com ele de forma amorosa, respeitosa. Eu tenho certeza que o seu marido vai ouvir. E quando você falar, procure ajuda, eu vou com você, eu estou com você nessa, dificilmente ele vai falar não. Dificilmente ele vai falar não. E se ele falar, dê o tempo dele e converse de novo. É isso aí. Para mim não foi fácil. Inclusive foi a minha esposa que falou para mim, você precisa procurar ajuda. E que deu de presente, né? Me deu de presente, inclusive. Eu sou muito grato a ela por isso. Porque eram várias situações que eu não conseguia lidar e o Flávio me ajudou muito. Mas, tipo, muito. Eu sou uma pessoa melhor hoje por causa disso. Mas por quê? Porque ela viu a minha dificuldade e quis me ajudar. E outra coisa importante, né? Até mesmo para os maridos. Se deixem ajudar. É isso aí. Porque não adianta. Se você não aplicar o que você aprende, você vai falar, não é do Flávio ou de qualquer outro terapeuta. Vai falar, não serviu de nada para mim. Não serviu porque você não aplicou. Perfeito. É isso aí. Perfeito. Muito bom. Gente, esse foi mais um episódio maravilhoso. Eu espero de coração que você volte muito mais vezes para a gente falar de milhões de assuntos aqui. Você está em casa. Esse foi mais um episódio do Casos de Sucesso, do nosso Terapia na Veia. Já curtiu o vídeo? Ainda não? Então já curte agora aí. Manda isso aqui para todo mundo. Já segue nossa página. Vê o vídeo de novo para aquele pontinho que às vezes passou despercebido quando você assistir a segunda vez. Você, caramba, você vai aprender coisa nova. Certo? E a gente se encontra em breve no próximo episódio com mais um caso de sucesso. Então esse aqui... Obrigadão. Esse foi o nosso Terapia na Veia para você sentir, pensar e curar. Beijo no coração e fiquem com Deus. É isso aí.